Histórias de amor nem sempre terminam com finais felizes. Para alguns casais, o fim chega em forma de tragédia pura. Número 1. O conto de fadas que caiu do céu. Will Bear e Bailey Arian Bear tinham tudo para começar uma vida perfeita juntos. Jovens, com apenas 24 anos, eles estavam se formando na Sam Houston State University e transbordavam felicidade. No dia 3 de novembro de 2018, protagonizaram um casamento que parecia tirado diretamente das páginas de um romance. O cenário da celebração era o imenso rancho da família Bear, com seus mais de 2.800 hectares, situado em Uvalde, no Texas. Cercados por centenas de pessoas queridas, entre familiares emocionados e amigos entusiasmados, os dois trocaram votos diante de um pôr-do-sol cinematográfico. A noite continuou com uma energia mágica no ar. Música, risos, lágrimas de alegria e uma queima de fogos deslumbrante que marcou o clímax da festa. Para fechar com chave de ouro, os noivos tinham preparado uma saída espetacular. Um helicóptero particular os aguardava para levá-los ao destino da lua de mel. Às 0h07, o Bell 206B decolou com o casal a bordo, cortando o céu texano em meio à escuridão total da madrugada. Os convidados acenavam, emocionados, filmando tudo com seus celulares, acreditando estar presenciando o início de uma jornada de amor inesquecível. Will e Bailey, ainda vestidos com suas roupas de casamento, sorriam da cabine e acenavam de volta, completamente radiantes. Mas o que era um voo simbólico para a nova vida dos dois acabou se transformando em um pesadelo indescritível em questão de minutos. O helicóptero era pilotado por Gerald Lawrence, um experiente aviador de 76 anos, querido pela família e com milhares de horas de voo registradas. Ainda assim, mesmo com toda a sua expertise, ele não conseguiu evitar o desastre. A aeronave colidiu com uma colina de cerca de 420 metros de altura, em uma área de terreno irregular. De acordo com um relatório posterior divulgado pelo NTSB, as condições de voo eram extremamente difíceis naquela noite. O céu estava completamente sem luar, o que pode ter causado desorientação espacial no piloto. Essa confusão sensorial provavelmente fez com que ele julgasse mal a altitude e a proximidade do relevo, resultando na tragédia. Os destroços só foram localizados com o nascer do sol. O que os socorristas encontraram foi uma cena devastadora. O helicóptero estava destruído, com pedaços espalhados por quase 100 metros da encosta rochosa. O impacto foi tão violento que as lâminas do rotor principal se projetaram contra a cabine, cortando tudo ao redor. Will, Bailey e o piloto morreram no ato, vítimas de trauma contundente. Eles haviam se casado havia menos de 2 horas. Aquilo que deveria ser a saída triunfal para uma vida inteira juntos se transformou, de forma cruel e súbita, em um túmulo voador, caído em um canto remoto do Texas. 2 famílias, que horas antes celebravam a união de seus filhos, agora se viam forçadas a planejar funerais diante de uma dor impossível de imaginar. Número 2. A lua de mel submersa. O casal havaiano John Pete Hansel, de 79 anos, e sua esposa Sue, de 65, decidiu realizar um sonho antigo. Uma viagem internacional de lua de mel, daquelas que se faz uma vez na vida. Em março de 2018, partiram em direção à Austrália, um destino paradisíaco e conhecido por suas paisagens naturais deslumbrantes. Entre os pontos altos do roteiro estava um passeio aéreo de helicóptero,
planejado com carinho para sobrevoar as impressionantes ilhas Whitsunday e a majestosa Grande Barreira de Corais. No dia 21 de março, eles embarcaram no Eurocopter EC-1 120B, ao lado de um piloto e outro passageiro. O tempo estava agradável, o mar calmo, e tudo indicava que aquele seria um dos momentos mais memoráveis de suas vidas. O helicóptero decolou de um pontão flutuante posicionado sobre o Recife Hard, e os primeiros minutos de voo revelaram paisagens de tirar o fôlego, com águas cristalinas em tons de azul turquesa e formações recifais únicas no mundo. Mas essa beleza seria violentamente interrompida. Pouco depois da decolagem, algo inesperado aconteceu. O helicóptero perdeu altitude abruptamente e caiu nas águas rasas da região. Não houve tempo para avisos ou manobras de correção. A aeronave simplesmente despencou, mergulhando no mar diante do olhar atônito dos que estavam por perto. A investigação conduzida pela Agência Australiana de Segurança em Transportes não identificou falhas mecânicas no helicóptero, descartando panes nos sistemas da aeronave. As possibilidades levantadas foram erro humano ou uma súbita alteração nas condições climáticas, que teria surpreendido o piloto. O impacto foi tão forte que parte do helicóptero ficou submersa imediatamente, dificultando a saída dos ocupantes. As equipes de resgate agiram com rapidez, mas não há tempo de salvar Pete e Sue Hansel. Eles estavam presos no interior do helicóptero e provavelmente morreram devido ao impacto ou por afogamento. O piloto e o outro passageiro conseguiram ser retirados com vida, embora abalados pelo acidente. O casal havia economizado por anos para realizar essa viagem, que simbolizava uma nova fase da vida, uma celebração tardia e romântica de sua união. Porém, o que era para ser o auge do amor e da aventura se transformou em tragédia. O helicóptero, agora submerso e de cabeça para baixo nas águas tropicais, passou a representar não mais uma lembrança de beleza, mas um túmulo aquático no paraíso. Número 3. O Muro da Lua de Mel. William Carter, de 25 anos, e Jennifer, de 24, estavam vivendo a alegria dos primeiros dias de casados. Após curtirem uma animada lua de mel na Disneylândia, repleta de sorrisos, fotografias e lembranças, eles voltavam para casa no Oregon. Era noite do dia 24 de novembro de 2025, e o casal seguia pela rodovia 20, perto do Passo Santiam, dirigindo em seu Subaru Forester 2022. A estrada naquele trecho era mal iluminada e já apresentava condições perigosas devido ao inverno rigoroso. Neve e gelo cobriam parte do asfalto, dificultando a visibilidade e o controle do veículo. O que eles não sabiam é que, adiante, um caminhão havia perdido o controle e sua enorme carreta havia tombado, bloqueando completamente as duas faixas da pista em um trecho totalmente escuro. O motorista do caminhão, em uma falha grave de segurança, não sinalizou o local com cones, triângulos ou qualquer tipo de aviso, deixando o obstáculo completamente invisível para quem vinha dirigindo à noite. William e Jennifer, viajando à velocidade permitida para a rodovia, não conseguiram ver o perigo à frente. Em questão de segundos, o carro deles colidiu em cheio contra a lateral da carreta tombada. O impacto foi tão brutal que o veículo ficou completamente esmagado sob a estrutura metálica do caminhão. A parte superior do Subaru foi arrancada e o interior ficou irreconhecível, reduzido a um emaranhado de ferro e vidro. Ambos morreram instantaneamente, sem qualquer chance de reação ou socorro. Quando os serviços de emergência chegaram ao local, a cena que encontraram era chocante. Um carro novo, com malas de viagem e lembranças da lua de mel ainda intactas no porta-malas, transformado em um caixão retorcido sob a sombra de um muro metálico invisível. A tragédia foi causada não apenas pelo acidente, mas pela falta total de cuidado em sinalizar um obstáculo tão letal em uma estrada escura e congelada. Número 4.
O predador da meia-noite. Doug English e Jenny Goose, ambos com 62 anos, eram verdadeiros amantes da natureza selvagem. O casal acumulava décadas de experiência em trilhas, acampamentos e expedições pelos vastos territórios do Canadá. Não eram aventureiros impulsivos, mas sim exploradores cautelosos, disciplinados e profundamente respeitosos com as regras da vida selvagem, especialmente em áreas conhecidas por abrigarem ursos. No final de setembro de 2023, Doug e Jenny estavam em uma caminhada de uma semana por uma parte remota do Parque Nacional B, acompanhados de sua leal Border Collie, Tris, que sempre os acompanhava em suas jornadas. Escolheram um local isolado e tranquilo para acampar, cercado por uma natureza intocada, longe de qualquer sinal de civilização. Seguiram todos os protocolos de segurança. Armazenaram seus alimentos em contêineres à prova de ursos e consultaram os boletins de alerta. E naquele momento, não havia nenhum aviso ativo de presença de ursos agressivos na região. Mesmo experientes e cuidadosos, nada poderia prepará-los para o terror que aconteceria naquela noite. Por volta das 8 da noite, enquanto descansavam na barraca, o GPS de emergência que carregavam enviou uma curta e alarmante mensagem à família: ataque de urso, ruim. Após essa mensagem desesperada, o silêncio absoluto se instalou. Não houve mais nenhum sinal de contato. Uma equipe especializada de resposta a ataques de animais selvagens foi acionada imediatamente. No entanto, a combinação de mau tempo, terreno acidentado e o isolamento extremo da região dificultaram o resgate. A equipe só conseguiu alcançar o local horas depois, por volta da 1 da manhã. O que encontraram foi uma das cenas mais brutais já registradas em ataques de ursos no país. A barraca estava completamente destruída, com sinais claros de força extrema aplicada contra ela. Nas proximidades, os corpos de Doug, Jenny e da cadela Tris foram encontrados, todos severamente mutilados e parcialmente devorados. O padrão das feridas indicava que se tratava de um ataque predatório, ou seja, o animal os atacou com a intenção de se alimentar, não apenas por defesa ou susto. O urso ainda estava por perto quando a equipe chegou. Era uma fêmea idosa, visivelmente magra, com dentes danificados e sinais de desnutrição severa. Ao perceber a aproximação dos humanos, o animal partiu em ataque contra os socorristas e precisou ser abatido. A necrópsia do urso confirmou que ele estava em estado de fome extrema, incapaz de caçar presas naturais e, portanto, havia se voltado contra alvos humanos vulneráveis. Doug e Jenny, mesmo com sua vasta experiência e preparo, foram vítimas de um predador desesperado. Aquela barraca, que simbolizava refúgio e aconchego em meio à vastidão da floresta, acabou se tornando o palco de uma das mortes mais assustadoras e tristes já vistas na história do parque. Número 5. O Demônio do Rio. Em 2022, o casal americano Carol e Ryan Kirsch decidiu embarcar na viagem dos sonhos, um safari na África, explorando a vida selvagem e os cenários mais impressionantes do continente. A expedição prometia uma experiência única e memorável, recheada de emoção e beleza natural. Era a celebração de uma nova etapa no relacionamento dos dois, marcada pelo encantamento e pelo desejo de aventura. Durante uma caminhada guiada ao longo das margens de um rio, um dos pontos mais esperados da excursão, o grupo se aproximou demais de um dos animais mais perigosos de toda a África, o hipopótamo. Apesar da aparência calma e até dócil que esses animais podem transmitir à primeira vista, eles são responsáveis por mais mortes humanas no continente africano do que qualquer outro grande mamífero. Extremamente territoriais e imprevisíveis, atacam com violência quando se sentem ameaçados.
De acordo com informações de um processo judicial movido posteriormente por Ryan, os guias locais falharam gravemente em relação à segurança do grupo. Eles permitiram que os turistas se aproximassem demais da beira do rio, sem fornecer instruções claras ou alertas específicos sobre o risco iminente representado por um possível ataque de hipopótamos. Não havia nenhuma barreira física, nem mesmo uma distância segura determinada entre os participantes e a água. De forma completamente repentina e sem qualquer aviso, um hipopótamo de grande porte emergiu do rio e investiu com velocidade assustadora na direção do grupo. O alvo imediato foi Carol. O animal cravou suas mandíbulas gigantescas no tronco da mulher, levantando-a do chão e a sacudindo violentamente de um lado para o outro. A cena foi absolutamente aterradora. Ryan, paralisado pelo choque e pelo horror, assistiu impotente ao ataque que tirava sua esposa de forma cruel diante de seus olhos. Ele também acabou ferido na tentativa desesperada de ajudar, mas sobreviveu. Carol, no entanto, não resistiu. Aos ferimentos brutais causados pelo ataque, o safari, que era para ser uma lembrança mágica, se transformou em um trauma eterno. A brutalidade do ataque e a aparente negligência dos organizadores deixaram um vazio irreparável. Ryan voltou para casa sem sua companheira e com as imagens da tragédia gravadas na mente para sempre. Imagens que nenhum ser humano deveria ser forçado a carregar. Número 6. O cruzamento fatal. Nicholas Cruz e Cristina Munhoz estavam apenas começando uma nova fase de suas vidas juntos. Haviam se casado recentemente no México, por volta de 2014, e ainda viviam a emoção do início da vida a dois. Na noite do acidente, voltavam para casa em 2 carros separados, algo comum em festas de casamento, já que familiares e convidados costumam ser levados a diferentes destinos após o evento. Estavam em uma estrada rural, sinuosa e com visibilidade bastante limitada. A via era mal iluminada, com curvas fechadas e perigosas, onde qualquer erro de cálculo podia ser fatal. E foi justamente em uma dessas curvas que o destino agiu com ironia cruel. Os 2 carros, um dirigido por Nicholas, outro por Cristina, vinham em direções opostas, sem saber que estavam prestes a se encontrar da pior forma possível. Em algum momento da aproximação, um dos veículos invadiu levemente a faixa contrária, talvez por desatenção ou pela dificuldade em enxergar a linha divisória da pista. O que aconteceu a seguir foi um choque frontal em alta velocidade. Não havia outros carros na estrada, nenhuma interferência externa. Apenas marido e mulher, um em cada direção, colidindo com força devastadora. Os 2 veículos ficaram completamente destruídos. O impacto foi tão violento que não houve tempo para manobras evasivas ou qualquer chance de sobrevivência. Nicholas e Cristina morreram no local. A tragédia se destacou não apenas pela intensidade do acidente, mas pelo simbolismo sombrio. Um casal recém-casado, que havia jurado passar o resto da vida juntos, acabou colidindo um com o outro em um encontro fatal. Em plena escuridão de uma estrada deserta, tornaram-se as próprias causas da própria destruição, como se o destino tivesse arquitetado uma despedida trágica e absurda, impossível de compreender. Número 7. O criador de órfãos. Em maio de 2025, a vida de um jovem casal da Louisiana se partiu em pedaços de forma abrupta e cruel. Alexis Lee e Junior Collins eram noivos e pais de um menino de apenas 4 anos. Estavam construindo uma família com amor, sonhos e planos para o futuro. Mas tudo mudou em questão de horas, em uma sucessão de tragédias que parecem ter sido desenhadas por um destino impiedoso. Naquela noite, Alexis estava dirigindo seu SUV quando perdeu o controle do veículo em uma estrada da região. O acidente foi grave e os ferimentos causados foram fatais.
Ela morreu no local, deixando para trás não apenas um noivo em choque, mas também um filho pequeno que, em segundos, perdeu sua mãe. A morte de Alexis já seria por si só devastadora, um evento traumático o suficiente para marcar para sempre a vida daqueles que a amavam. Mas o que veio a seguir é o que realmente transformou essa história em algo quase impossível de acreditar. Algumas horas após o acidente de Alexis, ainda naquela mesma noite, Junior Collins também se envolveu em uma colisão fatal. Ninguém sabe ao certo o que ele fazia naquele momento. É possível que estivesse a caminho do local do acidente de sua noiva, tentando alcançá-la, ou talvez simplesmente estivesse tomado por um estado de luto profundo, confusão e desespero. Seja qual for a explicação, o resultado foi igualmente trágico. Júnior também morreu. Dois acidentes distintos. Dois momentos de dor separados por poucas horas e um único fio que os conecta. A destruição completa de uma jovem família. O filho do casal, uma criança inocente de apenas 4 anos de idade, ficou órfão da noite para o dia. Em questão de poucas horas, perdeu a mãe e o pai, sem aviso, sem tempo para entender o que estava acontecendo. Uma vida que deveria ser marcada por amor, proteção e estabilidade, agora precisava ser reconstruída em meio à ausência e ao luto. Essa história se destaca não pelo sangue ou pela brutalidade dos acidentes em si, mas pela frieza do destino. Um tipo de crueldade que ultrapassa a lógica. Não foi apenas uma tragédia. Foram duas, cronometradas, que se somaram como um golpe duplo, deixando para trás não apenas um vazio, mas um legado de silêncio, dor e abandono. É impossível imaginar o impacto emocional que esse menino carregará, crescendo sem os pais que o amavam, levados por circunstâncias tão perversamente sincronizadas. Qual dessas histórias você achou mais assustadora? Conte pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontre em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!